dia, pessoal. Hoje nós vamos estudar o movimento retilíneo, né, seguindo o livro do Sears, né? Então vamos lá, tem coisa interessante para vocês verem, que é usar um pouco de derivada, que é uma matéria que vocês vão ver no cálculo 1, né, ainda que no semestre que vem, mas dá para entender o que a gente vai fazer hoje aqui, tá? Eu acho que vai ser legal, acredito que vocês vão gostar de ver uma nova abordagem da cinemática, tá legal? Então tem novidade hoje, vamos lá, vamos ver aqui o assunto. Então, né, para começar, deixa eu apresentar para vocês, né, mais uma vez o livro que a gente está usando, né, que é o Sears, né? Então você encontra o Sears lá na biblioteca Pearson, né, entra pelo Swap, procura lá a biblioteca Pearson e lá você vai achar o livro do Sears, tá? Os dados catalográficos do livro estão aqui do lado e hoje a gente vai ver o capítulo 2, né? Basicamente o que? Uma revisão da física do ensino médio, mostrando só em um ou outro exercício que tem lá, não é nem a maioria, a utilização de derivada, para você pegar a equação do espaço, achar a velocidade, ter a velocidade, achar a aceleração, né? E aí tem uns truquezinhos algébricos que a gente vai estar fazendo aqui. Obviamente, né, o cálculo tem toda uma fundamentação que você vai estudar depois, né, no curso de matemática, tá? Mas aqui a gente vai estar vendo a aplicação, inclusive antes, né? Serve para, na hora que chegar lá no cálculo, você não vai ter medo de ouvir falar em derivada, tá? Então vamos lá. Bem, primeiro, lá no ensino médio a gente fala em velocidade escalar média, né? Então aqui o Sears está apresentando como velocidade média, né? Por quê? O que acontece? Basicamente é o mesmo tratamento. Você vai ter um eixo, né, em que se dá um movimento, você vai adotar uma orientação, um ponto que vai ser o espaço zero, que é a origem, né, e aí você tem a orientação como se fossem os números reais. Então, essas grandezas que estão aqui são grandezas escalares, não são vetoriais. Então, você vai ter que a velocidade média é a variação de espaço por variação de tempo, que nem você aprendeu lá no médio, né? No ensino médio você via aqui ΔS por ΔT, aqui está como ΔX por ΔT, mas é a mesma coisa. A unidade no sistema internacional é o metro por segundo. A velocidade instantânea, aí sim ele já apresenta a conotação do cálculo, que é o limite, que você só vai ver o semestre que vem, né, no curso de cálculo, tá? E lá você vai ver que esse limite, né, ele também pode ser colocado como uma derivada, ou ainda a derivada, ela é um caso especial de limite, né? Então você apresenta, estuda limite, aí você vai aprender a derivada como um caso de limite, e depois você vai aprender a integral também como um caso de limite. É a fundamentação que eu havia falado para vocês, tá? Por enquanto, vamos ficar que nem a gente escuta lá no ensino médio. O que é a velocidade instantânea? É a velocidade que o corpo tem num dado instante, num dado momento. E no caso de um carro em movimento, seria aquela que o velocímetro está indicando, né? Essa seria a velocidade instantânea. Em relação, né, porque toda velocidade tem que ter um referencial, né, em relação, no caso, ao solo, tá? Então tá aí as definiçõezinhas, né? Houve uma mudança, né, que apareceu aqui o limite, mas que vocês vão ver depois. A aceleração escalar média no ensino médio virou aqui a aceleração média no movimento retilíneo. Também são grandezas escalares. A aceleração média como variação de velocidade por variação de tempo, do mesmo jeito. A unidade, metro por segundo ao quadrado. O que é? Metro por segundo. A cada segundo, quantos metros por segundo está variando? Então é a mesma coisa. Já a aceleração escalar média virou a aceleração instantânea no movimento retilíneo. Bem, também de novo aparece aqui um limite. Então, o que é a aceleração instantânea? É o limite do ΔV por ΔT quando o ΔT tende a zero, né? Isso é a derivada da função horária da velocidade em função do tempo, né? Então, para nós aqui vai ser o que? A aceleração que o objeto tem num dado instante, tá? Propriedades gráficas que a gente vai estar utilizando. Se você tem o gráfico do espaço por tempo, para chegar na velocidade, você vem a inclinação do gráfico.
Se eu tiver uma função algébrica, você vai fazer o quê? A derivada. Se você tem velocidade por tempo, no gráfico você vai achar a inclinação, né, da curva e você vai ter aceleração. Se você tiver uma função algébrica, né, da função da velocidade em função do tempo, você faz a derivada, você tem a aceleração. Tem a aceleração em função do tempo. Se for por gráfico, você vai fazer o quê? A área. Se você tiver uma função algébrica, você vai fazer a integral, né? Que eu acho que deve ser o cálculo 2 de vocês, possivelmente. Tem velocidade em função do tempo. Se for por gráfico, você vai fazer a área. Se você tiver uma função, né, aí você vai fazer a integral para chegar no espaço. Basicamente, é essa a ideia. Tá? Bem, só retomando, né, nós temos o movimento uniforme, que a gente já deu na aula 3 para vocês. Tá? Então, se pegar lá, você vai fazer uma revisãozinha dessa parte. Tá? Basicamente, o que, que é? É um movimento no qual a velocidade escalar instantânea é constante. E nesse caso, a instantânea vai ser igual à média. E aí, espaços iguais vão ser percorridos em tempos iguais. Essa é a grande propriedade do movimento uniforme. Daí o nome dele. Então, nesse exemplo que a gente tem aqui, né, a velocidade de 2 metros por segundo e, portanto, né, em 3 segundos ele vai andar 6 metros. Mais para frente, se a velocidade é a mesma, em 3 segundos ele continua andando 6 metros. Né? O movimento é um movimento uniforme. Tá? Então esse aqui a gente já conversou um pouquinho, se tem a aula 3, se quiser retomar, é só pegar lá o vídeo. Tá? Esse aqui a gente não chegou a fazer uma revisão, mas também é tranquilo. Movimento, né, uniformemente variado. O que, que vem a ser? É aquele movimento no qual a aceleração escalar instantânea ela é constante. E aí a variação da velocidade vai ser sempre a mesma, né, para o mesmo intervalo de tempo. Né? Então, você vai ter que a aceleração escalar média é igual à aceleração instantânea. Tá? Então, por exemplo, aqui nesse movimento, ele parte do repouso, né? E a cada 2 segundos está andando 4 metros, está variando 4 metros por segundo a velocidade. Tá? Então, mais para frente, se passar também 2 segundos, vai variar também de 4 metros por segundo. Tá? Então, se você pegar calcular qual é a aceleração, variação de velocidade por variação de tempo, você vai ter 4 por 2, 2. 2 metros por segundo a cada segundo. 2 metros por segundo ao quadrado. Tá? Então aí você teria a aceleração. Uma vez que a aceleração ela é constante, então a velocidade está variando de forma linear. Então a equação vai ser V0 mais AT. Tá? Então, por exemplo, naquele exemplo que a gente tinha mostrado, a aceleração era igual a 2. Então, como é que fica nessa equação? Velocidade inicial é 0, a aceleração é 2, a equação vai ser V igual a 2t. Né? Então, no t igual a 0, velocidade 0. No t igual a 1, velocidade 2. No t igual a 2, velocidade 4. No t igual a 3, 6. No instante t igual a 4, 8. Né? E assim sucessivamente. Então, no instante t, a velocidade vai ser 2t. Tá? Uma função linear. Bem, como é que você prova aquela equaçãozinha? Né? Então, lembrando daquela propriedade gráfica, né? Você pega o gráfico da aceleração, acha a área e chega na velocidade. Então está aqui, né? A aceleração é constante, você vai calcular essa área. Então essa área vai ser o quê? Vai ser lado vezes lado. Então vai ser A vezes T. Então a variação da velocidade é A vezes T, então V igual a V0 mais AT, função de primeiro grau. Tá? Bem, a equação horária do espaço é uma função de segundo grau. Então você vai ter que S é igual a S0 mais V0t mais AT ao quadrado sobre 2. Então, uma função de segundo grau, S0 é o espaço inicial, V0 a velocidade escalar, A aceleração. No livro do Sears, o espaço é marcado, é anotado como x, então vai ser x igual a x0 mais V0t mais AT ao quadrado sobre 2. É a mesma coisa. Tá? Então, no caso desse movimento que a gente estava vendo ali como exemplo, posição inicial 0, velocidade inicial 0, então você vai ter aqui ó, aceleração dividido por 2,
né? Então você vai ter que S igual... Ah não, aqui é a posição inicial 5, então vai ficar como 5 mais t ao quadrado, tá? Então você tem aqui uma função de segundo grau, tá bom? Bem, como é que a gente demonstra que a equação é aquela, né? Então vamos pegar a equação da velocidade e fazer o gráfico. Então você vai ter esse gráfico aí, tá? Uma função de primeiro grau, v0, né? No instante t a velocidade é v. Então, perceba que essa área é a área de um trapézio, né? Como é que você calcula a área de trapézio? Base maior mais base menor vezes a altura dividido por 2, né? Então, vamos lá, olha, está aqui o trapézio, vamos dividir isso aqui em duas partes para poder calcular. Então, a área do trapézio vai ser a área desse retângulo amarelo, né, mais a área do triângulo azul, né? Então, a área do triângulo amarelo vai ser o que? Lado vezes lado, então vai ser V0 vezes T, está aqui. A área do triângulo azul, né, vai ser base vezes a altura dividido por 2, porque é um triângulo. Então, a base, vai, V menos V0, está aqui, vezes a altura é T, dividido por 2, porque é um triângulo. Então, dessa equaçãozinha aqui, que veio da soma das duas áreas, você desenvolve e chega nessa, tá? Que é a função horária do espaço do movimento uniformemente variado, né? Inclusive, o Sirius nem fica fazendo isso, porque como ele demonstra ali ele propõe das definições de velocidade e aceleração e mostra como você chega através da função, né, pela derivada, você não precisa mais ficar fazendo isso, você pega qualquer movimento, então você não precisa estudar separadamente os movimentos, né, movimento uniformemente variado, né, você dá a teoria desse jeito e aí quando aparecer você vai derivando, né? Inclusive você estuda o movimento variado, tá? Bem, se a função é uma função de segundo grau, o gráfico vai ser uma parábola, né? Se a aceleração é positiva, vai ser como essa, a concavidade é para cima. Se a aceleração for negativa, a concavidade vai ser para baixo, né? E a velocidade, como é que a gente vê aqui? Pela inclinação do gráfico. Então veja, ó, nesse ponto aqui, o vértice da parábola corresponde a um ponto em que o objeto está parado, né? Porque a inclinação desse gráfico aqui vai ser 0, né? Então, daí vamos passar para os exercícios e aí você vai ver que daqui a pouquinho aparece uma novidade que é trabalhar com a derivada, tá? E aí a gente faz isso aí com calma. Bem, vamos lá. Um carro percorre um trecho retilíneo ao longo de uma estrada. A sua distância, um sinal de parada, é uma função do tempo, que é dada por x igual a alfa t ao quadrado menos beta t ao cubo. Dá os valores do alfa e do beta. Calcule a velocidade média do carro para os seguintes intervalos de tempo: de 0 a 2, de 0 a 4 e de 2 a 4. Tá bom? Então vamos lá, vamos fazer essa parte. Então vamos passar para nossa mesinha. Então vamos lá. O que nós temos aí, né? Você tem que x de t, né, é igual a alfa t ao quadrado menos beta t ao cubo, né? E aí você tem os valores do alfa e do beta. Então, se você substituir, né, porque foi dado que o alfa é igual a 1,5 e o beta é 0,05. Então você vai ter que x de t é igual a 1,5 t ao quadrado menos 0,05 t ao cubo, né? Então, para calcular a velocidade média, né, como ele pede aí nesse item A, né, você tem que ter o quê? Você tem que ter a posição no t igual a 0. Então, coloca 0 aqui no tempo, você vai ter o quê? Posição 0. Já a posição no instante t igual a 2 vai ser igual a 1,5 vezes 2 ao quadrado, menos 0,05 vezes 2 ao cubo, tá? E isso aí vai dar 5,6. Tá? Agora, para você chegar na velocidade média,
tá? Que é o ΔX por ΔT, né? Então isso vai ser o 5,6 dividido pelo intervalo de tempo, que é 2. E portanto isso vai ser 2,8 metros por segundo, né? O que não quer dizer que a velocidade foi essa, porque como vocês estão lembrados, né? A velocidade está variando, então esse é só um valor médio, tá? Depois, ele quer saber também qual é a velocidade média, né, de 0 a 4. Então agora a gente precisa ter a posição do t igual a 4. Né? Então vamos lá. Ó, a posição quando t igual a 4 vai ser igual a 1,5 vezes 4 ao quadrado, menos 0,05 vezes 4 ao cubo. Então isso vai dar 20,8 metros. Então, de novo, velocidade média é igual o ΔX por ΔT, né? E, portanto, vai ser o 20,8, agora que é dividido por 4. Então, isso vai dar 5,2 metros por segundo. Tá feito, né? E esse é o item B. Deixa eu marcar aqui. No item C, por fim, ele quer no intervalo de 2 a 4. Então agora, né, é simplesmente você pegar, achar qual vai ser a variação de espaço, né, entre esses dois aqui. Então vai ser, olha, o ΔX por ΔT. Então isso vai ser, né, 20,8 menos 5,6 dividido pela variação de tempo, que é 4 menos 2, tá? Então isso aí vai dar 7,6 metros por segundo, tá bom? Então tá feito esse aí, né? Que é basicamente usar, né, a definiçãozinha que ele deu, tá bom? Mas no próximo exercício a gente já vai estar utilizando, tá, isso aqui, né, que são as equaçõezinhas, as regrinhas de derivada, tá legal? Vamos passar para o próximo exercício, deixa eu apresentar para vocês. Deixa eu mudar aqui. Então, né, um carro para em um semáforo. A seguir, ele percorre um trecho retilíneo, de modo que a sua distância ao sinal é dada por x igual a bt ao quadrado, menos ct ao cubo. Dá os valores de b e c. Calcule a velocidade média do carro para o intervalo de tempo de 0 a 10. Então, basicamente, é a mesma coisa que a gente estava fazendo. Mas muda agora no item B. Calcule a velocidade instantânea do carro para t igual a 0, t igual a 5 e t igual a 10. Então agora ele quer o que? A velocidade instantânea. Aí tem que derivar. Bem, item C. Quanto tempo após partir do repouso o carro retorna novamente ao repouso? E aí é uma questãozinha bonitinha. Vamos lá, vamos fazer isso aí. Deixa eu passar para a mesinha. Bem, então o que nós temos é x t, né, igual a bt ao quadrado menos 3t, ct ao cubo, né? Então isso faz com que a velocidade em função do tempo venha a ser 2b vezes t menos 3ct ao quadrado. O que eu estou usando aqui? Eu estou usando as regrinhas de derivação. Então veja, olha, quando você tem x elevado a n, a derivada vai ser n que multiplica x elevado a n menos 1. Você diminui 1 grau no expoente, pega o expoente antigo e passa multiplicando. Então,
a derivada de bt ao quadrado é 2bt. Você passa o 2 para frente e diminui 1 grau no expoente. Por outro lado, você tem menos ct ao cubo. Então o 3 passa para frente multiplicando, fica 3c, e você diminui 1 grau no expoente, fica t ao quadrado. Tá? Então está derivado. Né? Então eu já sei como é que é a estrutura. Então agora vamos colocar os valores numéricos que foram dados aí. Então você vai ter, ó, x de t igual a 2,4t ao quadrado menos 0,12t ao cubo. Então a derivada, que é a velocidade, vai ser 4,8t. Por quê? Porque esse 2 multiplicou o 2,4 menos 3 vezes 0,12 vai dar 0,36t ao quadrado, porque diminui 1 grau no expoente. Tá? Então eu já tenho, né, a equação da velocidade aí. Né? Então vamos para o item A. No item A ainda é trabalhar conforme a gente fez no exercício anterior. Então eu vou precisar da posição no instante inicial 0, coloca 0 ali, né, na equaçãozinha do espaço, vai ver que a posição vai ser 0. E quando o t é igual a 10. Então, colocando 10 nessa equação, você vai ter 2,4 vezes 10 ao quadrado, menos 0,12 vezes 10 ao cubo. Tá? Então, isso dá 120 metros. Tá? Então, a velocidade média, que é o ΔX por ΔT, é igual a 120 dividido por 10 e, portanto, 12 metros por segundo. Tá? Então, isso aí está feito. Né? Bem, item B. Né? Então, agora a gente vai usar a nossa equaçãozinha da velocidade que a gente deduziu aqui em cima, usando a regrinha de derivada. Né? Então, você tem que a velocidade em função do tempo é 4,8 vezes t menos 0,36t ao quadrado. Então, né, a velocidade instantânea no t igual a 0 é 0, porque você coloca 0 no lugar do t, você vai obter 0. Já a velocidade no instante t igual a 5 é igual a 4,8 vezes 5 menos 0,36 vezes 5 ao quadrado. Isso vai dar 24 menos 9 e, portanto, isso é igual a 15 metros por segundo. Encontrei a velocidade instantânea. Né? Passinho, né? E a velocidade no instante t igual a 10. Então vai ser 4,8 vezes 10 menos o 0,36 vezes 10 ao quadrado. E, portanto, isso vai dar 12 metros por segundo. Né? 48 menos os 36. Tá? Então foi feito, né, as velocidades instantâneas. No item C, né, ele pede para você encontrar quando que ele volta a parar. Né? Então ele está parado no instante t igual a 0, conforme a gente já viu aqui. Né, ó, se você reparar aqui, ó, aqui ele está parado. Né? E ele quer saber de novo quando ele para. Então vamos lá, eu vou apagar aqui o nosso item A. Não vou mais usar isso aqui. E vamos fazer o item C, quando ele para de novo. Então, para isso eu tenho que V de t é igual, né, a 4,8 t menos 0,36t ao quadrado. Se ele para, então precisaria 0, coloco o t em evidência, então fica 4,8 menos 0,36t. Né? Se o produto ele vale 0, né, então um dos dois fatores é 0. Então eu tenho ou t igual a 0, que eu já sabia, ou então 4,8 menos 0,36t é igual a 0. Né? E, portanto, o t é igual a 4,8 dividido
por 0,36, né? E isso vai dar 13,3 segundos, tá? Então eu tenho a função, né? Se eu tenho t, eu acho qual o valor do v. Se eu tenho o valor do v, eu volto e acho, né, qual o t. Então dá para fazer nos dois sentidos, tá? Então aí você está vendo, né, uma aplicação de derivada em exercício de cinemática, né? Bem, vamos continuar. Então agora, passando para o próximo exercício, a velocidade de um carro em função do tempo é dada por v igual a alfa mais beta t ao quadrado. Então você tem que o alfa é igual a 3 e o beta é 0,1. Então calcule a aceleração média do carro no intervalo de 0 a 5. E depois a aceleração instantânea, para t igual a 0 e t igual a 5. E aí ele pede para fazer os gráficos. Então vamos lá, vamos ver como é que faz isso aí, né? Deixa eu apagar a nossa lousa. E voltar com a nossa regrinha lá de derivada. Deixar ela aqui no cantinho. Tá? E vamos fazer. Então, o que eu tenho aqui é o seguinte, ó. Esse é o exercício 2.14 e eu tenho que V é igual, né? Na verdade é o V de T, né? Vamos escrever direitinho. V de T é igual a alfa mais beta T ao quadrado, né? Então, se é essa a estrutura que eu tenho, quando eu derivo, né? Então eu vou ter a derivada disso, né? A aceleração em função do tempo é dv dt. Então vamos derivar. Então isso vai dar o que? A derivada de alfa, que é uma constante, se você reparar aqui é zero. Então vai ser zero, não preciso colocar. A derivada de beta t ao quadrado, né, é igual a 2 beta t. Então, se eu tenho que velocidade em função do tempo é igual a 3 mais 0,1 t, isso quer dizer que a aceleração em função do tempo vai ser 2 vezes, opa, faltou um quadrado, vai ser 2 vezes o 0,1, 0,2 t, né? E aí, né, já sei já como é que é a aceleração. Então vamos lá. Primeiro, calcule, né, qual é a aceleração média no intervalo de 0 a 5. Então vamos lá. Eu tenho, né, nesse item A, que é achar a velocidade média. Então eu vou pegar a velocidade no instante t igual a 0, que é, na verdade, 3, porque eu coloco 0 aqui, vai sobrar o 3. Então é 3 metros por segundo. A velocidade no instante t igual a 5 que ele pediu, né, vai ser igual a 3 mais 0,1 vezes 5, né? E, portanto, isso aí vai dar por 5 ao quadrado. Então, isso vai ser igual a 5,5 metros por segundo, que é 25 vezes 0,1 dá 2,5, 2,5 mais 3, 5,5. Tá, então agora, né, vamos para a aceleração. A aceleração média vai ser o delta V por delta T. Então, a velocidade final é 5,5, a inicial é 3. E o tempo que passou foi 5. Então, isso aí vai dar, né, 2,5, né, dividido por 5. Então, isso aí é igual a meio.
meio metro por segundo ao quadrado. Está feito então o item A, né? Agora, depois, calcule a aceleração nos instantes, aceleração instantânea, nos instantes t igual a 0 e t igual a 5. Então agora eu tenho que pegar essa equação que eu tenho aqui, né? E aí eu vou usar aqui para resolver o item B. Se eu sei que a aceleração é igual a 0,2t, então vamos lá. Eu tenho que a aceleração instantânea, né, no instante 0 vai ser 0. E a aceleração instantânea no instante t igual a 5 vai ser igual a 0,2 vezes 5, né? E portanto isso é igual a 1 metro por segundo ao quadrado. Tá feito também, né? Aí depois no item C ele quer o gráfico de v por t e a aceleração por tempo, né, no intervalo de 0 a 5. Então, o que eu tenho que ter? Eu tenho a equação da velocidade e a equação da aceleração. Eu tenho que fazer o gráfico das duas. Então, eu vou ter que limpar isso aí, tá bom? Então, anote aí a resolução, dá um pause aí no vídeo, anote isso aí se achar que é o caso. E agora vamos fazer o outro. Aqui eu estraguei aqui a nossa velocidade aqui. Então aqui é o V de T, né? Então vamos lá, né? Você vai pegar e vai fazer de 0 a 5. Vamos pensar um pouquinho. Eu sei como é que é o gráfico de velocidade, né, de T ao quadrado, seria uma parábola, né? Então vamos lá. Teria aqui o seguinte, ó. Item A. Não, né? É o item C. Item C. Pessoal, tem no livro do James Stewart de cálculo, tá? Um item muito interessante que é o item 1.3, que é como fazer gráficos, capítulo 1, tá? Item 3. E aí é interessante você ver, mas aqui basicamente o que é, ó? T ao quadrado seria o que? Seria você ter uma parábola que começa aqui, né? Tá, mas não é o nosso caso. O nosso é 3 mais 0,1t. Então a estrutura é basicamente a mesma. A única coisa é que agora o gráfico ele começa, né, na velocidade 3, tá bom? E quando você tiver, né, o t igual a 5, 5 ao quadrado vai dar 25, vezes 0,1, 2,5. Então vai dar 2,5 mais 3, 5,5. Então vamos lá, ó. Agora eu apago esse aqui, já fiz lá o gráfico que eu queria, né? E eu sei que no instante t igual a 5, né, o valor que eu tenho aqui é quanto? 5,5? Então vamos lá. Aqui, ó, seria o 5,5, tá? A unidade que eu tenho aqui de velocidade é o metro por segundo e aqui é o tempo em segundo. Esse é o gráfico acurado que ele pediu. Acurado tá uma maravilha, né? Mas vamos lá, vamos fazer o outro. Qual é a aceleração, né? O gráfico da aceleração. Aí é uma reta, tá? Então aqui você vai ter, olha, vamos lá, vamos fazer aqui gráfico de função linear, a aceleração em função do tempo, né? É uma reta que vai passar pela origem, né? Tá aí o nosso gráfico acurado da aceleração. No instante t igual a 0 é 0, no instante t igual a 5 vale 1. Então quando aqui você tiver t igual a 1 segundo, eu sei que a aceleração vai valer o quê? Melhor, quando t igual a 5 vai valer 1. Então pera um pouquinho, vamos acertar isso aqui. Aqui é 5, né? Vai ser 1. 1 o quê? Metro por segundo ao quadrado, tá? Que é a unidade de aceleração. Bem, tá feito isso aí. Vamos ver se tem mais alguma coisa. Bem, o gráfico da figura mostra a velocidade de uma motocicleta de um policial em função do tempo.
né? Calcule a aceleração instantânea, né, para t igual a 3, t igual a 7 e t igual a 11 segundos. E qual foi o deslocamento nos 5 segundos iniciais, depois nos 9 e depois nos 13, né? Então vamos lá, vamos fazer esse aí, né? Vamos voltar lá para a nossa luzinha. Deixa eu limpar agora a tela. E aí o que eu tenho aqui é o seguinte, ó. Bem, primeiro, você tem lá o gráfico, né? Você pode voltar o desenho, teria que voltar aqui para vocês, tá? Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui, né? Ele quer saber, ó, no t igual a 3, no t igual a 3, deixa eu pegar aqui o, ó, no t igual a 3, a velocidade não está variando. Se a velocidade não está variando, então ela é zero. Então isso é fácil. Depois, no t igual a 7, está entre o 6 e o 8, no 7 está aqui, né? Então você teria que ver a inclinação dessa reta. Quem que é isso? É o delta V por delta T, tá? Então, vamos anotando isso aí. Tem que voltar sempre aí no desenho. Se você tiver um livro, né, dá para você pegar lá no Swap, né? Aí você acompanha pelo desenho, tá? Então vamos lá, ó. O que eu tenho aqui é o seguinte. Então, primeiro, a aceleração, né, no instante t igual a 3 é zero, porque o gráfico não está inclinado. A aceleração no instante t igual a 7, tá? É o que? A aceleração vai ser constante, porque é uma reta, e é o ΔV por ΔT. Então, é só pegar os valores que você tem ali no gráfico. Você vai ter 45 menos 20, dividido por 9 menos 5. Então, quem que é isso? Isso aí vai dar 25, que é dividido por 4. Então, isso dá 6,25 metros por segundo ao quadrado, tá? Para o instante 11, né, é ΔV por ΔT, e aí, né, tem que pegar lá a inclinação. Então, a velocidade final é zero, a inicial nesse intervalo é 45, o instante final é 13, o instante inicial desse intervalo é 9. Então isso vai dar menos 45, que é dividido por 4. E portanto isso é igual a menos 11,25 metros por segundo ao quadrado, tá? Só mostrando para vocês, né, o que a gente tem aí. Veja, ó, o que eu estou dizendo, né, nesse intervalo que está o 7 é que a aceleração é constante porque o gráfico é uma reta. A velocidade final no intervalo é 45, a inicial é 20. E o intervalo de tempo que eu estou considerando aqui, que esse instante é o instante 9 e esse instante é o instante 5. Então eu fiz 45 menos 20, dividido por 9 menos 5, tá? E calculei a aceleração aqui. Para achar no instante t igual a 11, a aceleração é constante. Por quê? Porque o gráfico é uma reta. Qual que é a variação de velocidade? A final é 0, a inicial é 45. Tá? Então é menos 45. É 0 menos, né, ou melhor, é 0 que é o final, menos 45 que é a inicial, dividido pelo intervalo de tempo. Então esse instante que eu supondo que é 13, o instante aqui é 9, então é 13 menos 9, 4. Menos 45 dividido por 4. Está feito aí, tá? No item B, vamos aproveitar que a gente está aqui. Qual foi o deslocamento nos 5 iniciais, nos 9 iniciais e nos 13? Então agora quer que a gente calcule a área, né? Então eu vou calcular qual é o intervalo, né? Nesse intervalo, qual é a área de um retângulo. Depois, nos 5 iniciais, a área do retângulo eu tenho que acrescentar a área de um trapézio, que a figura que eu vou ter aqui é um trapézio. E depois, né, nos 13 iniciais, aí eu tenho a área do retângulo, do trapézio, eu tenho que pegar e colocar mais a área de um triângulo, né? Então é isso que eu vou ter que fazer para poder chegar lá.
Então vamos voltar para a nossa lousinha. Deixa eu limpar a tela, porque eu vou precisar de espaço, né? E aí vamos lá. Ó, tenho que achar o ΔS. Então se você puder acompanhar, né, na figura do Sears, tá? É o exercício 25 da página 53. Tá? Tô fazendo aí o item B, tá bom? Opa, deu um pau aqui. O item B. Então, nesse item B, estou calculando aqui qual é o ΔS. O ΔS, né, de 0 até 5, tá? É a área do retângulo. Então, isso vai ser 20 vezes 5 e, portanto, eu vou ter 100 metros, tá? Depois, o próximo, o ΔS, né, de 0 até 9, então vai ser esse 100 mais a área de um trapézio, que vai ser a base maior mais a base menor vezes a altura dividido por 2, porque é um trapézio, tá? Então isso vai dar 230 metros. Por fim, qual é o ΔS de 0 até 13? Então isso vai ser esses 230 mais a área de um triângulo. Então vai ser base vezes a altura dividido por 2. Então isso vai ser igual a 230 mais 90, e isso vai dar 320 metros. Tá certo? Então, tá feito aí, né? Bem, vamos continuar aqui, ó. Quero passar para vocês agora, né, um roteiro de estudos. Então, pega lá o capítulo, pega o livro, pega o capítulo, né? Dá uma estudada do item 2.1 ao 2.6, vai da página 30 a 47 com teorias. Depois, a partir daí, você vai ter exercícios. Então, dá uma olhadinha no resumo, né? E aí eu estou colocando uma listinha de exercícios para vocês, que são outros. Eu resolvi alguns aqui que inclusive usa derivada. Esses aqui eu não estou nem usando, tá? Está usando mais a definiçãozinha que você já conhece, tá? Então segue o roteiro, eu acho que vai ajudar, né? Para você dominar esse capítulo.